Muito bem, pessoal. Então, hoje nós estamos aí no nosso primeiro encontro e a gente vai falar sobre os relacionamentos, né? A gente vai falar sobre o quanto a constelação familiar ela pode ser usada como filosofia de vida. O que é importante a gente perceber? Antes da constelação ser um processo terapêutico, uma vivência terapêutica, que é aquela vivência onde você senta ao lado de um constelador, olha para um tema seu, né? E a partir de todo um processo ali, você consegue entrar em contato com aquelas imagens, né? E a partir desse olhar para essas imagens, muitas vezes você ressignifica algumas situações na sua vida. Mas antes da gente fazer isso, a gente pode olhar para a constelação familiar como um estilo de vida, né? Por quê? Quando o Bert trouxe os conhecimentos da constelação familiar, como é hoje, porque ele não foi o Bert Hellinger quem criou a constelação familiar, eu sempre deixo isso muito claro, né? Antes do Bert, a constelação familiar já existia, tanto que o nome constelação familiar nem é patenteado pela escola da Hellinger, pela Hellinger Schule. Por quê? Porque antes do Bert, isso já acontecia com outros profissionais, que eu não vou me aprofundar muito aqui, né? O que acabou, o Bert mesmo participou de alguns grupos de constelação familiar. O que aconteceu é que depois de um tempo, o Bert entrou em contato com toda essa experiência e ele percebeu dentro da constelação familiar algo chamado fenômeno, que é a fenomenologia, né? O que é o fenômeno? O fenômeno é uma verdade que se manifesta, ou seja, uma tomada de consciência que eu tenho a partir do meu olhar para a vida. Ou seja, quando eu compreendo algo, sabe? Caiu a ficha, né? Agora a gente está numa onda mais tecnológica, né? Então a gente não fala mais que caiu a ficha, porque muita gente não sabe o que é isso. Então a gente diz que a gente fez um download de uma nova informação, ok? Então, quando nós olhamos para algo e tomamos consciência, nós temos um funcionamento, por exemplo, e de repente eu digo, opa, eu compreendi que esse meu funcionamento aqui, ele está atrelado a outras coisas, e isso não é meu, eu tenho como mudar. Eu compreendi a verdade dessa dinâmica. Isso é o fenômeno que acontece dentro da constelação familiar. E também o próprio fenômeno de um bonequinho representar pessoas, lugares, né? Ou pessoas também representarem. Isso também as pessoas atribuem a isso um fenômeno, mas, na verdade, essa é uma capacidade de percepção, né? Tanto os bonecos quanto as pessoas acabam se transformando em antenas, né? E eles captam essas informações e, a partir disso, as pessoas se movem dentro do campo e podem trazer algumas informações para quem está olhando. E os bonecos também, eu trabalho muito na água, se movimentam dentro da água e acabam trazendo informações, né? Então, esse é o processo terapêutico. Mas tudo isso tem um fundamento, e esse fundamento, uma das bases da constelação familiar, são as leis sistêmicas. As leis sistêmicas também não foram inventadas pelo Bert Hellinger e elas não fazem parte apenas da constelação familiar. As leis sistêmicas, elas são leis que nós podemos ou não acreditar nelas, elas imperam dentro dos sistemas, né? O que é um sistema? Um sistema é um conjunto de elementos que interagem entre si. Então, eu tenho o nosso sistema familiar, porque é o primeiro sistema que nós pertencemos, mas nós somos um sistema dentro de um sistema e nós participamos depois de outros sistemas. O educacional, né? Sistemas religiosos, todos os sistemas de todas as culturas, de todos os países, sistema financeiro, né? O nosso sistema de órgãos, né? Nós temos ali o aparelho digestório, o aparelho reprodutor, né? Todos esses elementos interagem entre si. Então, uma das leis sistêmicas, que é a primeira que a gente fala, não é que exista uma ordem
é o pertencimento. Então, todo indivíduo tem direito a pertencer. O que acaba acontecendo quando tem as exclusões, né? Aqui eu não me sinto pertencente de algo. E hoje eu ouço muitas pessoas falando assim, eu não sinto que eu pertenço a esse planeta, ou eu não sinto que eu pertenço a minha família. Eu sou muito diferente da minha família, né? Muitas pessoas falam, né? Eu não pertenço, eu quero voltar para casa, não sabe nem direito onde é que é a casa, mas assim, que às vezes algumas pessoas têm a questão de outros planetas e tal, né? Ah, eu quero voltar para casa. Ok, mas aí eu preciso dizer uma coisa para vocês. Nós estamos aqui, né? A gente pode até querer voltar para casa, mas se a gente veio para cá, a gente tem alguma coisa para resolver. E a gente veio para cá através de duas pessoas, que é um pai e uma mãe. Essa mãe, ela foi o portal de entrada para essa vida aqui. Então, muito se fala do honrar pai e mãe, até no sentido dogmático, né? Então, o que é honrar pai e mãe dentro de uma visão sistêmica? É honrar a vida que vem através desse homem e dessa mulher, certo? Quando eu consigo fazer isso, né? E eu sei qual é o meu lugar na minha família ou no meu sistema, eu passo a saber qual é o meu lugar na vida. Então, se eu me sinto totalmente desconectado ou desconectada da minha família, do lugar onde eu vivo, da cidade onde eu vivo, provavelmente eu tenho aqui um problema de pertencimento. E como é que a gente vai resolver isso de forma prática, certo? Lógico, é um tema de constelação, né? Olha, não consigo encontrar o meu lugar. E quando eu não encontro o meu lugar no meu sistema, na cidade, eu também, às vezes, tenho dificuldade no trabalho, eu tenho dificuldade nos relacionamentos. Então, vejam, os relacionamentos, eles são extremamente importantes para as nossas vidas. Só que a gente se relaciona a partir daquilo que a gente vive dentro do nosso sistema familiar. Então, eu vou reproduzindo na minha vida aquilo que eu vejo no meu sistema familiar. Eu vou reproduzindo as faltas, eu vou reproduzindo as dificuldades, eu vou funcionando de acordo com uma programação. Uma programação que ela acontece desde o momento que eu estou sendo gerado ou gerada. Porque eu já entro nesse canal. Então, quando eu venho para esse sistema, o que eu tenho aqui? Eu tenho meu pai e a minha mãe. Eu tenho a rama do meu pai e eu tenho a rama da minha mãe. Ou seja, toda a ascendência do meu pai e toda a ascendência da minha mãe. Então, eu já estou lá sendo geradinho e nas minhas células, no meu DNA, eu já estou ali com a preparação de todo um sistema de informação da minha família, que a gente chama de campos morfogenéticos, tá? E tem uma confusão aí, né? O que é um campo de informação? Um campo de informação, ele pode ter informação de várias coisas. E a isso nós damos o nome de campo mórfico. Então, por exemplo, tudo que é estudado na medicina está no campo da medicina. Esse campo é um campo mórfico, ok? Tudo que é estudado sobre um país, todas as informações de um país, estão num campo mórfico. O que é um campo morfogenético? É um campo mórfico com toda a nossa genética. Então, é um campo de informações genéticas. O campo morfogenético, ele vai sempre estar ligado à nossa ancestralidade. Todo o restante é campo mórfico, que não deixa de ser um campo de informações, ok? Então, eu estou ali, estou sendo geradinho, as minhas células, proteínas, tal, né? Não vou dar aula de biologia, nem de física, nada, né? Mas, assim, tem todo um processo ali para que o meu corpo se forme, para que as minhas células vão se reproduzindo e esse serzinho aqui chegue, né? Pequenininho, normalmente, com aquela carinha de joelho, aquela coisa mais linda do mundo, que o pai e a mãe abraçam e
tem muito amor envolvido, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes essa criança não foi planejada, às vezes essa criança não era tão bem-vinda assim, porque às vezes esses pais tinham muita dificuldade, né? Às vezes, sim, era tudo que esses pais queriam, mas quando chega a criança, às vezes a mãe passa por um processo de depressão pós-parto, às vezes esse filho chega e está tudo bem, daqui a pouco os pais perdem tudo e começa toda uma bagunça. Então, muitas coisas vão acontecendo nesse meio tempo, certo? Mas, de qualquer forma, independentemente do que esteja nos aguardando aqui fora, né? Se um lugar tranquilo, perfeito, amoroso, ou um lugar totalmente desestabilizado, nós estamos aqui por uma justa razão. Nós escolhemos vir, né? E isso é uma crença minha, tá, gente? Vou tirar um pouco isso de nós escolhemos vir. Enfim, de alguma forma, o universo se organizou para que a gente nascesse, né? Porque senão fica muito uma questão de crença, não quero trazer isso para ninguém, né? De alguma forma, essa vida se formou, né? Quando isso acontece, eu chego aqui com toda essa gama de informação. E nessa gama de informação, eu tenho coisas muito boas, mas eu tenho coisas muito ruins, certo? E essas coisas ruins, às vezes, são o quê? São padrões herdados desse sistema familiar. Então, eu estou aqui no meu momento presente, mas eu estou vinculado a histórias, ou a pessoas, ou a situações lá da minha ancestralidade, às vezes bem longínqua e às vezes não tão longínqua assim. Às vezes ali da primeira geração antes de mim. E eu estou totalmente vinculado a isso. E por algum motivo, que existe até uma explicação que eu não vou trazer hoje, em outro momento a gente pode fazer um outro trabalho aí, a respeito até de física quântica, que é bem legal para a gente entender como impera isso dentro das constelações e como impera isso na nossa vida, né? Mas eu me engato nessas histórias. Eu me coloco lá no lugar do excluído, eu passo a viver aquela mesma história, ou eu passo a ter lealdades sistêmicas aqui nesse momento. E por que eu faço tudo isso? Porque eu quero pertencer. Então, de novo, quando eu falo de pertencimento, eu estou falando aqui de eu, às vezes, passar por dificuldades para fazer parte. Só que tudo isso é inconsciente. Eu não digo assim conscientemente, eu quero fazer pelos outros. Quando eu vejo, eu estou fazendo. E o que eu vou percebendo? Eu vou percebendo nas minhas outras relações que aquilo que me falta no meu sistema familiar, eu começo a buscar nos relacionamentos, de um modo geral. Eu começo a buscar no meu trabalho, então eu começo a buscar nos meus relacionamentos afetivos, amorosos, nos meus amigos, e eu nunca encontro. Existem aquelas pessoas também que buscam no trabalho, por exemplo, que são os workaholics, né? Trabalham, parece que precisa preencher um vazio, que é o nosso próprio vazio, é o vazio do nosso pertencimento. Quer dizer, eu pertenço, eu não pertenço, eu estou no lugar de alguém que também não pertenceu, que foi um excluído. E assim, no nosso sistema familiar, gente, de todas as pessoas, o que mais tem são exclusões, né? Crianças que não puderam nascer, os abortos que foram espontâneos ou não, né? Essas crianças, é uma vida, não tem como esconder, certo? Hoje tem uma questão muito bacana, né? Das mulheres poderem querem escolher se elas querem ou não ter uma criança, ok. Eu não vou entrar nesse ponto. Mas a partir do momento que existe vida no ventre de uma mulher, ali é vida, é um ser, né? Então, eu posso ter a escolha de não levar essa gravidez adiante, ok, é um direito. Né? No Brasil tem algumas questões, né? Mas é um direito, certo? Mas essa vida não tem como ser esquecida, apagada, isso faz parte. Então, no nosso sistema familiar, muitas crianças não puderam nascer.
Muitas mulheres não puderam cuidar dos seus filhos. Por quê? Porque nós descendemos aí de guerra, nós descendemos de injustiças raciais, né? De injustiças religiosas. Tudo isso faz parte da nossa história. Então, o que mais tem, por exemplo, no nosso sistema são exclusões, certo? E, às vezes, o que acontece? Eu aqui me sinto inconscientemente na obrigação de realizar aquilo que não foi realizado pelos meus ancestrais. Então, eu tenho uma máxima, assim, que é: eu quero ser uma pessoa totalmente realizada. Eu quero realizar aqui, nesse momento presente. Por quê? Eu quero liberar a minha descendência deles terem que realizar por mim. Então, isso já é um estilo de vida. O que eu posso fazer por mim hoje para que a minha descendência não precise realizar pela Fátima? Não. A Fátima foi uma pessoa feliz, a Fátima deu o melhor dela nessa vida, ela foi vista, ela teve muitos problemas, muitas dificuldades, mas ela também teve muitas alegrias, ela sabia quem ela era e ela não deixou de viver todo esse contexto para que eu, como descendente dela, precisasse resolver isso para ela. Então, pessoas realizadas não precisam que os seus descendentes realizem por eles. Então, esse é um ponto bem importante. E aí eu vou dar uma olhadinha aqui, porque eu vi que tem essa pergunta da Grazi, né? Quando percebo um padrão familiar negativo em minha vida, como consigo libertar a mim e aos meus descendentes? Primeiro, percebi um padrão. Se eu percebi um padrão, eu já tomei consciência, certo? Então, qual é o primeiro passo? Eu preciso fazer diferente, né? Vamos ver um padrão que normalmente existe, assim. Todas as mulheres do sistema perdem o primeiro bebê, ok? Tem um aborto espontâneo na primeira gravidez, certo? Isso é um padrão. A gente observa muito isso, né? Ok, o que eu vou fazer? Poxa, eu vou ser mãe e eu tenho esse padrão no meu sistema. Então, eu tenho duas opções: ficar com medo de engravidar, porque eu já vou perder o primeiro bebê, porque eu aceitei essa história, ir ao médico e dizer assim: olha, doutor, eu vou perder esse bebê porque todas as mulheres do meu sistema perdem o primeiro bebê. Ok? Ou eu posso dizer: poxa, eu posso fazer diferente. E aí eu posso internamente olhar para essas ancestrais sem fazer uma constelação familiar. Eu posso não tê-las conhecido, eu posso só saber das histórias delas, né? E eu olhar para elas assim no momento e dizer: eu sinto muito. Eu sinto muito pelas ancestrais que vocês seguiram até aqui. E eu posso pedir a elas mentalmente para que elas me liberem. E aqui eu posso mentalmente fazer um exercício honrando essas mulheres que perderam o seu primeiro filho, porque tinha uma justa razão, eu não sei qual é, ok? Então, eu também posso entender que existe uma justa razão. Eu vou dizer sim para essa justa razão, por quê? Porque essa justa razão, esse padrão, ele pode ter acontecido até para proteger o sistema. E isso é consciência. Normalmente a gente olha para esses padrões e diz assim: nossa, que droga, né, esse padrão, não quero isso para mim. Vamos mudar isso, isso é estilo de vida. Opa, aqui eu vou acolher esse padrão, porque tem uma justa razão. Essa justa razão pode ser algo bem importante, eu não sei o que é, eu não sei quem foi, eu não sei o que significa, mas eu vejo você. E essa frase, eu vejo você, ela é uma frase de inclusão muito usada dentro da constelação familiar.
foi muito usada também, ela tem uma raiz também, não vou trazer, porque senão é muita história, tá, gente? E dentro das constelações familiares, a gente se atém a ser mais objetivo, porque senão a gente vai, e aí a gente perde o fio da meada, né? Então, assim, o eu vejo você teve também no Avatar, né? Isso tem um significado, mas o significado maior que eu vou trazer para vocês aqui é que quando eu olho para alguém e eu digo eu vejo você, eu estou dizendo que eu vejo a importância dessa pessoa ou dessa situação. Eu estou vendo toda a ancestralidade dessa pessoa, todos esses ancestrais. Eu estou vendo tudo o que aconteceu, de bom e de ruim, que de alguma forma eram informações e as pessoas tentavam fazer o melhor com aquilo, e de alguma forma aquilo protegia o sistema até ali. Então, é essa informação da perda do primeiro filho que se tornou um padrão que eu posso olhar e dizer, eu vejo você. Eu sinto muito pelo que aconteceu, porque eu não sei o que é. E a constelação não é um oráculo, eu não preciso saber o que é. Mas eu sei que tem algo importante ali. E aí, com muito amor, numa reverência, abaixando a minha cabeça, eu digo, olha, eu deixo com vocês o que é de vocês. E agora eu escolho fazer diferente. E se eu não conseguir fazer muito diferente, eu vou fazer um pouquinho, pelo menos. Porque enquanto eu estou fazendo igual, eu pertenço. Então, inconscientemente, eu estou bem ali, porque eu estou pertencendo. E quando eu for fazer diferente, quem sabe eu fique num estado de consciência, que o Bert falava muito, que é a má consciência. Né? Então, eu fico na má consciência porque, não, eu consegui ter o meu primeiro filho. Então, eu tenho que dar conta daí de ter esse primeiro filho. Porque senão, eu vou, para ficar na boa consciência, quem sabe eu consiga ter o meu primeiro filho, mas ele nasça doente. Para eu ainda continuar no padrão. Um pouquinho diferente, mas ainda no padrão. Então, eu preciso ficar na má consciência aqui. A má consciência é dizer assim, não, eu fiz diferente, eu vou dar conta de sustentar isso, que é bom para mim, foi difícil para vocês, mas eu posso ser feliz. Aqui eu fico na má consciência, porque todo mundo teve uma tristeza na perda do primeiro filho, então eu sustento aqui na má consciência, com muita honra, com muito amor, né? Mas agora chega. E aqui eu faço diferente de vocês, e a partir de mim, toda a minha descendência, todas as mulheres que vierem depois de mim, filhas, netas, bisnetas, tataranetas, trisnetas, o que seja, já não precisarão mais perder o seu primeiro filho. Entendem? Então, é uma questão de tomar essa consciência e sustentar isso. Opa, agora eu vou fazer diferente. Mas vai que eu vou lá e aconteceu igual, né? Nossa, engravidei, fiz tudo, reverenciei, tananã, mas aquela criança não conseguiu sobreviver, né? Nasceu e morreu, ou eu perdi. Eu olho para essa criança também e entendo que ela está a serviço de algo, ok? E também digo sim a isso. Mas percebam que nessa minha consciência, eu já liberei um pouco para minha descendência. Então, às vezes, a gente não vai conseguir fazer tudo. Simplesmente chegar e tá, rompi completamente. Não. Às vezes, eu ainda estou ligado a isso, mas vai diminuindo a força. Porque quanto mais consciência a gente vai tomando, menos força negativa vai imperando. Ok? Então, essa é uma forma. E por que o estilo de vida? Porque você passa a se observar o tempo todo. Então, opa, eu pertenço, mesmo que eu faça diferente do meu sistema familiar, eu ainda pertenço, porque o vínculo dentro do sistema familiar, ele é para sempre.
Não existe ex-pai, ex-mãe. Ah, você não é meu filho mais, você não é minha filha, você não é meu irmão. Da boca para fora, muitas coisas podem ser ditas nesse sentido, entendem? Mas isso não existe, ok? Simplesmente não existe. Nós pertencemos ao nosso sistema familiar, ok? Deixa eu dar mais uma olhada aqui, porque tem algumas perguntas bem interessantes, e aí essas perguntas vão construindo esse trabalho, né? Quando a Grazi perguntou, né, a respeito do padrão, se a constelação é suficiente, eu não consigo responder se a constelação é suficiente, né? Porque a constelação é um bom trabalho para isso, a compreensão disso tudo e usar isso com mais leveza é um bom trabalho para isso, mas também existem outras terapias que podem ser utilizadas, vai depender muito do grau de consciência da pessoa que está querendo se trabalhar. Porque, às vezes, a pessoa ela está tão presa a esse padrão que, na verdade, ela tem um ganho secundário nesse padrão. E se ela sair desse padrão, às vezes ela não dá conta, certo? Então, vai depender muito da pessoa. Então, não é um trabalho que uma terapia ou outra vai resolver. Vai depender do quanto essa pessoa está disposta a também abrir mão desses padrões para viver a própria vida, para ser o protagonista da vida, né? Porque às vezes esses conflitos eles trazem um certo conforto, né? Então aqui tem um trabalho, né, de autoconhecimento muito profundo. Então o que eu diria aqui que além da constelação familiar precisa de um trabalho muito grande de autoconhecimento para você ir se liberando desses padrões, tá? Outra pergunta da Grazi. O relacionamento com os nossos pais pode definir crenças sobre merecimento? Sim. Como consigo ter consciência disso e como modificar essa crença? Então, veja, se eu acredito que aquilo que os meus pais me deram não é o suficiente para mim, e nós vamos fazer um trabalho no final hoje sobre isso, né? O que eu vou fazer? Eu vou estar sempre na escassez de tudo. Então, eu não sou merecedor da vida, eu não sou merecedor de ganhar dinheiro, eu não sou merecedor de ter bons relacionamentos, né? Por quê? Porque, às vezes, eu não consegui tomar dos meus pais aquilo que eles queriam me dar. E, às vezes, eles não me deram nada mesmo, sabe? Eu tive uma vida difícil, com uma família extremamente desestruturada, com muita violência, às vezes sem pai, às vezes sem mãe, no sentido da presença, porque pai e mãe todo mundo tem, né? Então, às vezes sem pai, às vezes sem mãe, e isso tudo me causa escassez de alguma forma. Então, eu fico tentando preencher isso tudo que eu não recebi. E aí eu causo nessa ânsia, por isso que tem algumas terapias que trabalham assim, né? Tipo, na PNL, né? A gente fala que se eu preciso de algo, né? Aí eu preciso de dinheiro. Aqui eu tô com um pensamento escasso, por exemplo. E quando eu preciso de algo, eu realmente não tenho. Então, eu não vou conseguir. Aí eu preciso de um trabalho, eu preciso de um relacionamento amoroso. Eu tô nesse eu preciso, né? Eu estou gerando mais e mais escassez. E o que está por trás disso? Né? Eu preciso do amor do meu pai. Eu preciso do amor da minha mãe. Eu preciso de mais afeto dessas pessoas. Eu preciso conhecer meu pai. Eu preciso conhecer a minha mãe. Eu preciso ser visto. Então, eu não mereço porque eu não consegui tomar os meus pais. E aqui, essa coisa de tomar os pais fica muito uma coisa assim, tem que honrar pai e mãe. Se você não honrar pai e mãe, está ferrado na vida. Gente, não é tão simples assim. Existem momentos e pessoas que elas não conseguem honrar o homem e a mulher, entendem? Porque eles são imperfeitos.
Então, tem aquele homem que foi omisso, muitas vezes, aquela mulher que às vezes foi violenta, aquela mulher que não quis o bebê, por uma série de razões. Então, tudo isso vai impactando na criança, que depois impacta no adulto e dá aquele BO tremendo com pai e mãe, certo? Então, a gente tem que primeiro partir do pressuposto que pai e mãe, antes de serem pai e mãe, eles são um homem e uma mulher. Antes de serem um homem e uma mulher, eles foram adolescentes. Antes deles serem adolescentes, eles foram crianças. A gente esquece disso. Pai e mãe sempre já é um ser crescido e que tem que ser perfeito, ok? E se ele não for, aqui eu tenho um grande problema, né? Só que os pais são imperfeitos. Os pais se tornam pais quando os filhos nascem. Muitos não têm um manual de instrução. Olha, agora você vai ter um filho e você vai agir assim. E essas pessoas, às vezes, estão desajustadas, às vezes têm transtornos psicológicos, às vezes também tiveram um sistema familiar prejudicial a elas, já vem carregando muitas coisas. Então, eu não vou tomar esse pai imperfeito e essa mãe imperfeita, entendeu? Porque realmente tem dificuldade nesse homem e nessa mulher. E eu não vou conseguir passar por cima de tudo isso, porque essas situações, elas me causam dano. E tá tudo certo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar a responsabilidade desses danos causados com essas pessoas e eu vou tomar a vida que veio através deles. Então, essa vida me sustenta. Eles foram imperfeitos, mas, de certa forma, até foi bom. Por quê? Porque a vida também é imperfeita. Então, eu consigo, às vezes, me relacionar ainda melhor na vida com pais imperfeitos do que com pais muito perfeitos, porque às vezes são aqueles pais que dão tudo para os filhos, e os filhos começam, como hoje a gente vê muitos jovens que não sabem lidar com frustração, que não compreendem a vida na sua realidade, né? Que também receberam demais. Então, tem os que recebem de menos, que é ruim, e tem os que recebem de mais, que é muito ruim também, né? Então, o que a gente faz aqui? A gente vai olhar além desse pai e dessa mulher, desse pai e dessa mãe, desse homem e dessa mulher. Né? A gente vai olhar para esse óvulo e para esse espermatozoide, para essa junção, para essa explosão de vida que me permitiu estar aqui. Aí sim, eu tomo essa vida e com essa vida eu tenho força para seguir. Aí aqui eu consigo me encontrar. Opa, eu sou Maria de Fátima Nunes de Souza, filha de Antônio Nunes de Souza e Cleonice Ferreira Souza. E antes de Antônio Nunes de Souza e Cleonice Ferreira Souza, vieram os meus avós, que são os pais dos meus pais. E antes dos meus avós, vieram os meus bisavós. Então, olha que linha enorme que eu tenho aqui, até chegar em mim. Então, como é que eu vou me posicionar aqui diante dessa ancestralidade? Como pequena, e aqui a gente já entra na segunda lei, né? Que é a hierarquia. Quem vem primeiro tem precedência. Quem é que tem precedência nesse sistema? Pai, mãe, avós, bisavós, eles vieram antes. Então, por que eles têm precedência? Eles chegaram antes. Eles têm mais tempo do que vida. Diante deles, eu sou pequena, porque eu cheguei depois. Eu tenho menos tempo de vida, certo? E aí, o que acontece aqui? Se eu me coloco no meu lugar de pequena, de quem chegou depois, é como se tivesse um elástico me puxando, certo? Esse elástico, ele pode me puxar totalmente para trás e me deixar paralisada, ou ele pode ser uma catapulta. Ah, eu nunca sei falar essa palavra, mas enfim, aquele negócio que você vai, ok? Eu sempre me confundo com ela, né? Catapulta, isso aí, muito obrigada, Ana Leite. Esse elástico, né? Essa força, ela pode ser uma catapulta que vai me impulsionar para a vida. Só que, se eu não me colocar no meu lugar de que cheguei depois e ficar ou no meio dos meus pais, ou no lugar do meu pai ao lado da minha mãe, ou no lugar da minha mãe ao lado do meu pai, ou no lugar dos meus avós, cuidando dos meus pais o tempo todo, cuidando de toda a família, certo? Se eu não ficar no meu lugar de filha, de filho,
podendo, logicamente, gente, tem toda uma fala de que, constelação familiar você não pode cuidar dos pais. Tá tudo errado isso, tá, gente? Não é, a gente não pode cuidar dos pais, a gente pode, deve, né? Os pais fazem tanto por nós, qual é o problema de, numa precisão, a gente tá ali. A gente só não pode cuidar deles como crianças, como pai deles, como mãe deles. Isso nunca vai acontecer. Essa inversão de papéis, ela não é sadia. Eu posso cuidar dos meus pais como filho, como filha, no meu lugar, entende? E aí, se eu sei qual é o meu lugar, porque eu pertenço, eu sei que eu sou filha, eu vou poder, sim, dar uma mão para o meu pai e para minha mãe, mas também eu vou deixar com eles o que é deles. Eu não vou tomar as dores da minha mãe em relação aos meus pais, ao meu pai. Eu não vou tomar a dor do meu pai em relação à minha mãe. Eu não vou tomar a dor dos dois e ficar no meio deles tentando resolver o conflito de relacionamento deles, porque é deles, certo? Eu não vou tomar a dor da minha mãe em relação à mãe dela, e daí me colocar no lugar da mãe dela, porque a mãe da minha mãe não foi uma pessoa legal. Sim, ela pode não ter sido, mas ela deu a vida para minha mãe, e por causa dela eu tô aqui. Quando eu vou compreendendo isso tudo, eu fico no meu lugar dentro de uma hierarquia, eu também não vou ter dinâmica, né, oculta, imperando ali, de não saber qual é o meu lugar, ou estar no lugar do excluído, né, ou excluir alguém, né, excluir completamente meu pai me abandonou, meu pai não cuidou de mim, meu pai foi embora, meu pai não prestava, meu pai isso, ok, ele fez tudo isso, perfeito, tá? Foram as escolhas dele, certo? Mas ele é meu pai, não importa, certo? É meu pai. Ele me deu a vida. Ele e minha mãe, graças a ele e a minha mãe. Então, quando eu compreendo isso também é estilo de vida. Eu passo a olhar para esse homem como uma porta de entrada para essa existência e não mais na falta. Porque quando eu estou na falta, eu não mereço. Se eu não mereço, eu trabalho na escassez. E assim nada mais flui na minha vida. Entendem? Uma coisa vai puxando a outra. E aí as dinâmicas vão acontecendo. Então, quando eu começo a ter consciência, né? E dizer, opa, eu vou sair dessa dor. Meu pai abandonou a minha mãe. Consequentemente, me abandonou também. Mas antes dele abandonar, ele me deixou nascer. Então, agora eu vou pegar essa vida e vou fazer alguma coisa de bom com isso. Isso é estilo de vida. Isso é consciência. Mas eu posso também ir para o sofrimento. Porque nada dá certo, porque aconteceu isso. Aqui eu vou cada vez mais me enredando nessas dinâmicas todas. E aí esse elástico que o meu pai estava segurando, ao invés dele soltar para eu ir para a minha vida, ele vai puxando cada vez mais. E aí eu vou me enredando cada vez mais. E eu estou sempre para trás e não para frente. Certo? Então, isso é muito, muito importante a gente compreender. Qual é o meu lugar no meu sistema biológico, né? Deixa eu ver aqui. Tem aqui mais uma pergunta, então deixa eu ver aqui. Então, o relacionamento com os nossos pais pode definir, sim, as crenças sobre merecimento. Então, uma forma de me liberar dessa crença é dizer, olha, não foi possível a vocês, mas é possível a mim. Foi difícil para vocês, mas pode ser fácil para mim. Então, eu vou tomar o que vocês me deram do jeito que veio e eu vou para a minha vida. Então, é uma decisão, certo? Não é porque foi difícil para eles que precisa ser difícil para mim, né? Afastamento de relacionamentos tóxicos, familiares ou de agregados, causa emaranhamento? Quando é uma distância saudável, não. Pelo contrário, a distância saudável ela é muito bem-vinda. Quando nós percebemos algumas situações tóxicas, é importante sim que a gente se afaste. Porque se a gente vai e fica naquele meio, normalmente a gente vai tentar resolver aquilo. E a gente não pode, né?
E é nesse não poder que a gente se emaranha. É a gente se meter onde a gente não é chamado, né? Então, assim, é difícil aquele relacionamento. Eu costumo dizer o seguinte: abstrai e finge demência, sabe? Por quê? Porque você precisa conviver com as pessoas, né? Então, você vai ver situações difíceis e você vai ter que abstrair aquilo. Quanto mais você se afastar daquilo, menos você vai querer resolver. O problema aqui são as ordens da ajuda, muitas vezes, né? E em algum momento a gente vai falar sobre isso também. A gente quer dar aquilo que a gente não tem. Então, a gente fica nesses relacionamentos tóxicos dentro da família para tentar ajudar. A gente tenta dar, eles não conseguem receber, a gente tenta dar e eles tentam receber, né? Então, isso também não vai ajudar. Então, às vezes, uma distância saudável é o melhor a se fazer. E isso não vai emaranhar, pelo contrário, tá? Existe uma diferença entre distância saudável e exclusão. Distância saudável é assim: eu vejo vocês, eu sei que vocês têm os problemas de vocês, eu olho com amor para vocês, deixo com vocês o que é de vocês e sigo apenas com o que é meu. Exclusão é assim: eu vejo vocês, eu não concordo com vocês, eu quero que vocês se ferrem, eu não quero ver a cara de vocês, vocês não existem para mim, ok? Existe uma diferença muito grande. Aqui não tem respeito, aqui não tem compreensão, aqui não tem amor, né? Tem desordem, tem um amor em desordem, tem um amor aqui que adoece, né? Então, isso por quê? Porque quando eu estou agindo desse jeito, eu não quero saber de vocês, vocês não me interessam, eu estou na dor, eu estou na raiva. Porque se eu não tivesse na dor, se aquilo fosse leve para mim, eu olharia com mais amor e diria: eu sinto muito, né? Mas como é pesado, eu tenho muita raiva. Então, se eu tenho muita raiva, eu preciso olhar para essa raiva. E não excluir a raiva também, que é o que as pessoas costumam fazer. Ai, sentir raiva não é uma coisa boa. Ai, eu não posso sentir isso. Não, eu posso sentir. Tanto posso que eu sinto. Então, eu olho para isso, eu acolho isso e eu digo: sim, eu sinto muita raiva. Isso me causa muita dor, ok? Eu digo sim para essa dor. Eu sinto ela completamente e ela cessa. E quando eu não faço isso, ela volta em outras situações, na própria família e assim por diante. Ok? Vamos ver aqui. Fátima, percebo que sempre acabo me envolvendo com homens indisponíveis. Essa semana fiquei pensando como isso está relacionado ao fato de meu pai não ter me assumido. Sumiu. Como me libertar desse padrão tão sofrido? Dizendo sim ao sumiço desse pai. Sim, papai, você sumiu. Sim, papai, você foi embora. Sim, papai, você abandonou a mamãe e, consequentemente, você me abandonou. Mas antes de você fazer isso, você me deu a vida. Então agora, papai, eu vou tomar a vida que vem através de você. E essa vida vai ser o suficiente para mim. E agora eu não preciso mais buscar nos meus relacionamentos amorosos você. Agora eu posso olhar para esse masculino com mais amor, porque você não deu conta de estar numa família. Mas existem homens que dão conta de estar numa família. E eu não preciso punir e nem julgar todo esse masculino pelo que você fez. Até porque esse julgamento não é algo que eu queira fazer. Isso é totalmente inconsciente. Então, pai, agora eu vejo você com toda a sua imperfeição. Eu vejo você com toda a sua dificuldade de se entregar a uma família. E eu respeito as suas escolhas. E agora eu deixo você ir com paz. E eu sinto muito se eu criei alguma expectativa em relação a você, porque você não tinha o afeto para me dar. Mas você, papai, me deu algo muito mais importante. Você me deu a vida. E com a vida, eu vou. Com a vida, eu estou aqui.
E agora eu vou olhar para a minha vida. E isso vai ficar gravado, porque ficou bem bonito. E eu gostei, cheguei até a me emocionar aqui. E depois você pode olhar novamente essa gravação e, quem sabe, escrever isso e falar isso todos os dias, afirmar isso todos os dias, né? E aqui vem uma questão importante, né? As pessoas falam muito de perdão. Ah, eu preciso perdoar o meu pai, eu preciso perdoar a minha mãe. Primeiro ponto, pai e mãe não precisam de perdão de filho, certo? Dentro de uma hierarquia, eles vieram antes. Então, o que eles fizeram, certo, errado, bom e mal, não importa. Eles deram a vida, tá? Não tem que perdoar aqui. Por quê? Quando eu perdoo alguém, eu fico muito grande. Ah, eu perdoo você. Então, eu fiquei grande. Se eu ficar maior que meu pai aqui, já criei algum problema para mim. Se eu peço perdão para alguém, eu pego a minha culpa e entrego para a pessoa para ela resolver. Então, dentro de um olhar sistêmico, o perdão, ele é mais uma compreensão do que qualquer outra coisa. Sim, quando o pai abandona um filho, ele causa danos para esse filho. E, normalmente, o que acontece com essa criança? Acaba tendo um movimento de amor interrompido em relação a esse pai, e tem muita dor envolvida aqui. E esses danos, a criança nem percebe, certo? Mas está ali o tempo todo, ela vai crescendo, sem aquela presença, e inúmeras coisas que acontecem, né? Desde da festinha de Dia dos Pais no colégio, o amiguinho que tem o pai e eu não tenho, enfim, todas essas coisas que as crianças precisam lidar e que é muito triste, certo? Então, às vezes, o que inconscientemente essa criança carrega uma culpa, né? Papai foi embora porque eu nasci. Ou papai não me queria. Inconscientemente fica isso. Então, chega um momento também que a gente precisa deixar a responsabilidade dos danos causados com quem causou. Certo? Então, assim, sim, papai, você não deu conta, obrigada pela vida. Eu deixo a responsabilidade dos danos que você me causou com você. E eu não vou mais carregar isso. Eu vejo você, esse lugar é seu. Você é meu pai, mesmo que eu nunca tenha te conhecido. Você é um espermatozoide. Você é quem fecundou o óvulo da mamãe. Você é importante na minha vida. Muito obrigada. E aqui eu começo a me abrir para relacionamentos mais saudáveis, para homens mais disponíveis. Porque se o papai estava indisponível para a mamãe, como é que eu vou ter um homem disponível para mim? E aqui já é uma outra dinâmica que pode acontecer aí também, né? Mamãe, não foi possível a você, mas é possível a mim. Eu sinto muito, mas o que aconteceu entre você e o papai é de vocês. E eu deixo com vocês o que é de vocês. Eu não posso resolver isso. Eu não tenho lugar nessa hierarquia para resolver isso, porque eu sou pequena, eu cheguei depois. Essa história é de vocês. Entendem o que é hierarquia? Entendem o que é pertencimento? Então, quando eu vou tomando consciência dessas coisas e eu vou me empoderando num sentido de, opa, eu tenho a vida, né? O empoderamento é sobre a vida, não é empoderamento sobre o masculino, não é empoderamento sobre o masculino. Toda vez que eu me empoderar sobre alguém, né, eu vou ficar muito grande, aqui eu também não vou estar no meu lugar. E aqui também eu vou estar excluindo algo, certo? Então, eu me empodero diante da minha vida. E eu tomo as rédeas da minha vida. Opa, agora eu estou entendendo. Eu sou o que eu sou, né? E aí eu entro na minha vida de verdade e passo a seguir a partir de uma nova consciência e não das programações que eu trouxe desde o útero da minha mãe, certo? Eu vou desprogramando isso, dizendo, tá, mesmo desprogramadinha de tudo isso, eu ainda sou filha de Antônio Nunes de Souza e Cleonice Ferreira de Souza, né? E agora vocês podem, nesse momento, eu acho bem importante, independentemente se vocês conheceram o pai de vocês ou não,
Se vocês sabem o nome, né? Existem pessoas que não sabem nem o nome dos pais, certo? Se vocês não souberem, não tem problema. Mas quem souber, quem não souber, vai só imaginar um óvulo e um espermatozoide, porque às vezes pode ter alguém aqui que foi adotado, né? Então, esse óvulo e esse espermatozoide sem o nome. E quem souber o nome agora fala. O seu nome completo diz filha ou filho de. E percebam a força que isso traz, né? Então, vamos lá. Eu sou Maria de Fátima Nunes de Souza, filha de Antônio Nunes de Souza e Cleonice Ferreira Souza. Nossa, aqui eu me completo, né? Essa mãe aqui atrás do meu ombro esquerdo, esse pai atrás do meu ombro direito. E atrás deles, todos os que vieram antes deles. Essa é a força da vida. E aqui eu não olho para os defeitos, para os erros e para as escolhas do seu Antônio Nunes de Souza. Aqui eu também não olho para as dificuldades, para os erros ou as escolhas da dona Cleonice Ferreira Souza. Eu só olho para a força da vida, para a vida que eles me deram. Isso aqui é o suficiente para mim. E aqui eu estou inteira. Aqui eu estou na força. Quando diz que a força esteja com você, é a força dos seus pais, certo? Então, que a força esteja com vocês nesse momento. Que lindo isso. E que gostoso que é sentir isso. Porque mesmo que você não tenha conhecido o seu pai, mesmo que você não tenha conhecido os seus pais, ou a sua mãe é mais difícil, mas às vezes acontece ter sido dado para adoção, né? Quando você se coloca nesse lugar, você tem a força deles e você diz, opa, aqui já me arrumo, digo, esse homem e essa mulher estão aqui. E eu me reconheço neles em alguns aspectos. Por isso que algumas pessoas dizem, você tem que tomar teu pai e tua mãe, senão a tua vida não vai para frente, né? Então, veja, o que é tomar esse pai e essa mãe? Compreender essa imperfeição, né? E quando é que eu tomo meu pai e minha mãe também? Quando eu me reconheço neles. Nossa, estou fazendo agora igualzinho minha mãe. Mãe, valeu. Isso é legal, vou continuar repetindo. Você cozinha super bem e eu estou aqui com o teu tempero. Então, isso aqui eu quero. Mas, essa tua dor, essa tua tristeza, mãe, não vai dar. Ok? Você veio antes, eu sei que foi difícil, não foi fácil para você, mas, cara, não posso carregar. Não tem como. É pesado demais para mim, mãe. Eu vou fazer diferente, tá? Eu vou fazer diferente. Mas eu me reconheci agora em você e eu senti a tua dor. E eu entendi que ela doeu em você. Mas ela não precisa continuar doendo em mim. E agora eu vou, tá, mamãe? Obrigada. Obrigada pela vida. Sinto muito. Eu vi que foi pesado. Mas você deu conta. Você deu conta. Você dá conta. E tá tudo bem. Esse é um aprendizado teu, não é meu, tá, mamãe? E o mesmo com o papai. Nossa, perdi dinheiro igual a você, Caio. Perdi tudo igual a você quando eu era adolescente, lá atrás. Eu tô sentindo a tua dor agora. Tô sentindo o teu desespero. Foi punk, né, pai? Agora eu entendo o que é isso. Mas eu não preciso fazer de novo, não. Obrigada. Obrigada pelo ensinamento. Eu repeti por amor a você o mesmo padrão. Eu fiz igualzinho a você, papai. Mas não vou mais fazer, não. Agora eu entendi onde é que eu viro essa chave. E mesmo que eu faça diferente de você, pai, mesmo que eu ganhe muito dinheiro, mesmo que eu tenha sucesso profissional, mesmo que eu seja um empresário ou uma empresária de muito sucesso e muito milionário, e mesmo que vocês tenham passado por muita dificuldade, eu ainda assim eu pertenço. Eu sei que doeu, mas agora eu deixo com você, pai, essa dor.
eu sigo para minha vida. E é assim. Isso é estilo de vida. Isso é a gente ir percebendo onde é que a gente está se engatando e não dizer assim, eu fiz igual a minha mãe. Eu fiz igual a minha mãe, mas eu posso fazer diferente. Essa consciência eu posso ter. Vamos ver aqui que tem até umas coisas aqui, Fátima. Today's deve ser todas. As atitudes que eu percebo em mim, em parte de um padrão familiar, e às vezes é só do meu. Sim. Não. Essa é uma pergunta interessante, Glória. Tá? Eu vou responder em português, vou falar bem despacito, ok? Nem sempre um padrão é ancestral. Às vezes, eu posso ter iniciado esse padrão. Isso pode ter começado em mim, de alguma forma. Porque eu não trago só as programações dos meus pais, ok? Só que aqui a gente entra em outras partes, certo? Então, eu não vou trazer esse tema para dentro das constelações familiares, mas as programações ancestrais é apenas uma das programações que a gente tem. Existem outras programações também, né? Então, às vezes, esse padrão, ele pode não ser ancestral. E aí eu preciso trabalhar de alguma outra forma para limpar esse padrão, né? Para sair desse padrão. E aqui aí a gente entra com uma série de outras ferramentas que estão disponíveis, né? Terapia multidimensional, consagração de ayahuasca, Theta Healing, trabalhos xamânicos com tambor, que vão fazendo alterações de consciência. Eu posso trabalhar também com terapias transgeracionais, mas num outro nível, certo? E aí são outros assuntos. Mas questões sistêmicas, esses padrões sistêmicos, a constelação familiar é muito certeira para isso, né? Porque não tem como, muitas vezes a gente nasce dentro de uma família e a gente herda esses padrões, né? Vem impresso. Então, isso faz parte. Mas pode ser que eu comece a desenvolver algo em relação a outras situações e aí eu seja o início desse padrão para minha descendência, tá? Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Aproveito para fazer a pergunta, porque eu ia responder só no final, mas está ficando bem legal esse jeito aqui, porque eu vou respondendo todo mundo e vai vindo muito conteúdo, né? Qual o impacto no sistema quando um filho adotivo não é realmente aceito na família ou por parte dela? Ou quando ele próprio não se sente pertencente e se afasta de forma saudável? Então, veja, a questão da adoção, ela precisa ser constelada. Por quê? Às vezes, uma criança é adotada, hoje não é tanto assim, mas principalmente antigamente, né? As pessoas não contavam que a pessoa era adotada. Então, quando ela não sabe, né? Ela fica sem referência. E ela começa a perceber algumas coisas, e sim, ela não se sente pertencente daquele novo sistema. E é um sistema que vai passar a imperar na vida da pessoa também, porque os pais adotivos estão a serviço dos pais biológicos. Por não ter sido possível aos pais biológicos, é possível aos pais adotivos. Então, aqui já tem uma relação. Quase 80% das vezes, as dinâmicas são as mesmas. O universo é muito sábio e organiza tudo de uma forma muito maravilhosa. Então, as dinâmicas são as mesmas. Mas o que acontece?
Quando a pessoa está nesse novo sistema, que não é o sistema de origem dela, ela pode sim se sentir não pertencente àquele sistema, e outras pessoas do sistema podem não aceitá-la, e aí entram as exclusões. E essa pessoa ela já traz uma carga de exclusão, porque quando tem o abandono de uma criança para adoção, a criança já se sente rejeitada, já existe um vínculo quebrado ali, já tem um amor interrompido em direção à mãe e ao pai biológico. Então, isso já passa a valer para essa pessoa, né? Então, ela precisa, ao longo da vida, trabalhar isso. E como é que ela vai trabalhando? Entendendo que, muitas vezes, os pais dão os filhos para adoção por amor. Por quê? Porque eles não iam conseguir cuidar daquela criança. Mas aqui tem uma coisa muito importante, eles podiam ter tirado essa criança, né? Mas eles deixaram essa criança nascer. Então, eles deixaram essa criança viver. Então, isso é o mais importante. Teve até o caso de uma atriz que foi violentada e ela seguiu com a gravidez, uma mocinha, né? E ela deu a criança para adoção. E é preciso muito amor para você fazer isso, né? Por quê? Porque ela permitiu que essa vida viesse. E isso é maravilhoso, certo? Mas ela não ia conseguir ficar com essa criança. Por quê? Porque essa criança trazia uma referência de muita dor para ela, certo? Então, foi preciso muito amor para ela poder fazer isso. Então, nos casos de abandono, no caso da não possibilidade desses pais criarem esses filhos, tem muito amor envolvido. E também tem o caso de pessoas que realmente não têm condições nem psicológicas de cuidarem dos seus filhos, né? Normalmente, o que pode acontecer? Essa pessoa não trabalhou completamente esse pertencimento, porque sim, tem muita dor de exclusão, e ela não consegue se adequar em nenhum sistema, nem no sistema que não é o biológico dela, que é o sistema adotivo. Às vezes ela se casa com uma pessoa, também não consegue estar ali. Então, essa pessoa precisa se trabalhar muito. Aqui é indicado muita terapia, né? Psicoterapia, dentro das terapias tradicionais, a própria constelação familiar, para poder olhar para esse pai e para essa mãe biológico e tomar a vida, porque provavelmente essa pessoa ainda não conseguiu tomar a vida que veio do pai e da mãe biológicos, né? E aí ela não se sente pertencente. Então, isso pode acontecer sim, né? E às vezes um filho adotivo pode não ser aceito pelos pais depois. Por quê? Às vezes é uma criança muito diferente, às vezes os pais não honram os pais biológicos, isso é um problema grande de não aceitação da criança, né? Às vezes essa coisa de esquecer os pais biológicos. Então, daí são uma série de dinâmicas. Nesse caso aqui, não tem só o estilo de vida. Aqui é preciso realmente de um trabalho bastante forte e uma série de questões, né? Criança interior, pertencimento, enfim, muitas questões aqui. O movimento do amor interrompido. Aqui tem um trabalho bem lindo a ser feito, né? A constelação familiar pode contribuir com a cura de sintomas psicossomáticos, por exemplo, ansiedade, pânico. Olha, a palavra cura, ela é muito forte, sabe, Gisele? Então, assim, eu vou trazer um exemplo meu. Em 2021, eu tive síndrome do pânico, seguida de crises de ansiedade muito fortes, muito fortes. Tanto que chegou um momento que eu precisei realmente tomar remédio, porque existia uma questão química ali, né? Como eu me trabalho muito, desde muito tempo, né? A primeira coisa que eu fiz, como qualquer ser normal, foi ficar desesperada. Não pensem que eu falei sim para tudo isso, com muito amor, porque eu sou um ser humano, né? E aí eu tive momentos na minha vida onde, se eu tivesse tido uma síndrome do pânico, uma ansiedade, eu ia achar que é normal,
porque eu trabalhei mais de 25 anos no ambiente corporativo e eu passei por muitas situações, né? De muitos abusos, enfim, de muitas questões que a gente passa, né? Não todos, mas às vezes acontece, aquele gestor que não é tão legal, aquela pressão que você tem na que cumprir meta, tal, enfim, eu passei por tudo isso. E eu tirei de letra, né? Aí, em 2021, que teoricamente estava tudo bem, que também não estava, porque a gente tinha acabado de sair, tinha acabado de sair, não, a gente ainda estava num momento difícil da pandemia. Eu tive perdas bem significativas durante a pandemia, eu perdi um irmão, eu perdi um sobrinho, muitas pessoas, existia toda uma questão coletiva, né, do inconsciente coletivo. O ano de 2020, parte de 2021, totalmente presa, eu sou uma pessoa livre, né? Eu sou irritana, né? Então, os ciganos, eles têm que estar na vida, estão viajando, estão fazendo muita coisa, né? Então, eu tenho esse espírito cigano, assim, então, tem que ficar presa dentro de casa, lógico. Tudo isso me levou para um pânico, né? Seguido também de crise de ansiedade. Como que eu trabalho isso? Porque eu trabalho isso desde 2021, né? Sim, olhei a partir das constelações familiares, muitas informações vieram, né? Mas eu não fiz só a constelação familiar. Eu precisei, sim, buscar um psiquiatra, eu precisei, sim, tomar remédio. Por quê? Porque são forças de cura. Então, a cura, ela acontece na vida de uma pessoa quando a gente honra as forças de cura, certo? E quais são as forças de cura? Autoconhecimento. Essa é uma força de cura. Por quê? Quando tudo aconteceu, eu fui me trabalhar, né? Eu falei, opa, tem coisas aqui que eu preciso ver. Por quê? Porque uma doença, um sintoma físico, está sempre contando uma história. Então, eu falei, nossa, se isso tivesse acontecido lá atrás, seria normal, né? Porque eu era muito pressionada. E agora eu estou no melhor momento da minha vida, sou terapeuta, eu estou na minha missão de vida, no meu propósito de alma. Eu amo o que eu faço, eu não tenho ninguém me pressionando, é tudo lindo, realmente, minha vida é linda, maravilhosa, eu agradeço todos os dias, né? Lógico, tem probleminhas, falta dinheiro às vezes, normal, tá? Como todo mundo. Mas nada assim, uau, né? Mas tinham coisas lá atrás que precisavam ser vistas. Ok? Então, um sintoma, ele vem e ele diz para quê? Então, não é por quê, é para quê. Quando eu consigo perceber isso, aí sim eu posso caminhar para uma cura, né? Então, eu fiquei sem dirigir, eu fiquei sem atender durante muito tempo, eu mais ou menos dava aula, porque também você não pode dar para o outro aquilo que você não tem. Então, precisei me recolher, porque como é que eu vou tratar alguém, trabalhar questões muito importantes de uma pessoa, se eu não estou bem, né? Eu não tenho para dar. Então, me recolhi, dei algumas aulas, não podia faltar com os alunos, e deu tudo certo. Mas eu me trabalhei muito, certo? E continuo me trabalhando. Então, hoje, eu fiquei sem dirigir realmente, eu perdi algumas coisas que para mim era muito fácil fazer, naquele momento eu não conseguia. Hoje eu já resgatei todas elas, né? Mas foi um processo. Então, quando vem um sintoma desse, é trabalho a ser feito, né? Tem muitas coisas. Aí sim, tem muitas dinâmicas envolvidas. Então, a cura, ela começa a vir, né? A partir de processos que a gente vai se expondo, né? E aí você vai se encontrando. Mas antes dela vir, assim, tem muito aprendizado, tá? Mas a constelação familiar, ela pode ser uma boa ajuda, né? Para o início de uma solução para esse tipo de transtorno, porque é um transtorno psicológico, né? Normalmente, os transtornos psicológicos, crise de pânico,
depressões, né? Porque, na verdade, a síndrome do pânico, a ansiedade, ela faz parte de um processo de depressão. As pessoas separam, né? Mas, na verdade, tudo isso está ligado à depressão, né? Então, esse transtorno, ele pode estar ligado a questões ancestrais de morte, de assassinatos, de destinos trágicos, certo? Então, quando a gente olha para tudo isso e percebe tudo isso, vai se organizando. Hoje eu estava lendo um texto da Brigitte Gibbs, que é minha professora, né? Eu ainda estudo com ela. Ela é uma consteladora da Espanha, e inclusive ela vai estar no Brasil, agora na semana que vem. E uma das coisas mais importantes da constelação familiar é assim, a gente trabalha muito com imagem, né? Os bonecos formam uma imagem, as pessoas formam uma imagem no campo, né? E ela disse assim que o mais importante não é aquela imagem que a gente vê no final de uma constelação, mas é o que acontece com a imagem que nós tínhamos dentro de nós e que o nosso inconsciente vai trabalhando, certo? Então, nessa cura de sintomas físicos, normalmente o que acontece? Nós temos imagens dentro de nós. Quando nós percebemos para que elas estão ali, uma nova consciência vai se instalando dentro de nós. E assim nós podemos caminhar para a cura. Tá? Então, sempre é uma nova consciência. Né? Sempre algo que está querendo me contar uma história e ali eu vou fazer uma releitura daquilo. E aí eu vou ressignificar aquilo. Eu vou compreender de uma outra forma. E a partir dali eu tenho uma nova informação. Ok? É sempre uma questão de novas informações que eu vou trazendo. Né? Fátima, como você sabe, tenho 2 sistemas, o biológico e o de criação. Em ambos, pelo que sei, sou a filha mais nova, filha número 4. Sinto força nos 2 sistemas. Eu não consigo e não sinto que devo constelar apenas um sistema, o biológico, pois fui dada a adoção ainda no ventre materno. Isso é correto? Quais as vantagens ou consequências disso? Veja, quando eu tenho 2 sistemas, eu devo constelar os 2, certo? O biológico, porque eu trago nas minhas células, no meu DNA, toda a informação dos meus ancestrais. Então, e muitas vezes, o que acontece? Quando o constelador coloca no campo e diz assim, escolha uma pessoa para ser seu pai. Às vezes, e a pessoa vai lá e coloca o pai adotivo, porque é o pai que ela chamou de pai, que ela tem relação. Só que as informações que vêm é do pai biológico. Então, mesmo que a pessoa não tenha percebido, ela acaba olhando para aquilo que é biológico e não para o sistema de adoção. E às vezes também pode acontecer o contrário, a pessoa colocar o pai biológico e, na verdade, ser o pai adotivo. Por quê? Porque esse pai também tem uma influência e ela passa a pertencer a esse sistema quando ela é adotada. Então, ela também vai trazer dinâmicas, porque ela passa a pertencer a... Nossa, me fugiu o termo aqui. Comunidade de destino dessa família, certo? Que é o que acontece também quando as pessoas se casam. As pessoas dizem assim, eu casei com você, não casei com a tua mãe. Eu casei com você, não casei com a tua família. Sinto dizer, vocês casaram com a família dos maridos e das esposas de vocês. Por quê? A partir do momento que existe esse vínculo, e principalmente quando tem criança envolvida, filhos, né? Você passa a pertencer à comunidade de destino, tá? Então, não tem certo e errado, sabe, Thaís? É aquilo que você sente. Os 2 sistemas são muito fortes e muito importantes para você, tá? Mas o teu sistema biológico, ele vai imperar muito na tua vida. Isso é fato. E respondi tua pergunta? Estou te vendo. Ok. Não estou vendo todos, por isso que eu não pergunto.
Vamos lá. Meu pai foi embora de casa quando eu tinha 7 anos. Ficou minha mãe, eu, mais 2 irmãos, sem nenhuma assistência. A vida foi difícil, mas minha mãe conseguiu cumprir e deu conta sozinha. Igual você citou, eu sempre achei que isso não interferiria em nada. Porém, tenho muitas dificuldades na vida profissional. Em uma sessão de terapia, descobri que pode estar totalmente ligada a esse lance do pai. Pode sim. Pode, porque existem questões que elas são independentes também da minha tomada de consciência. Por quê? Às vezes, para você está resolvido, mas para a tua criança ainda não. Né? Então, por isso, a gente vai ter um encontro aí do adulto como guia, e quem sabe, nesse encontro, você possa entrar um pouquinho mais em contato com essa criança que se sentiu abandonada como a mãe também, né? E aí ficou uma gravação. Por quê? Porque o que acontece até os nossos 7 anos, fica gravado no nosso neocórtex, então o nosso HDzinho. E aí, como a gente olhou aquela vida, a gente pode ali ter programado um script de vida até os 7 anos. Só que a gente não lembra, né? Então, de alguma forma, isso é só uma teoria, tá, Renata? A constelação ela não é engessada. Para a gente saber exatamente o que aconteceu, era legal olhar numa constelação familiar, né? Mas isso pode estar ligado a esse script de vida que você acabou escrevendo, né? Quando a gente tem a falta do pai, o Bert sempre trazia muito isso, né? O pai mostra a vida. Tanto é que é o pai que faz aquelas coisas que a mãe fica desesperada, né? É o pai que joga a criança para cima, é o pai que coloca o filho numa prancha de surf para surfar, é o pai que empurra o filho ladeira abaixo no carrinho de rolimã. Normalmente é o pai. Isso é ótimo, né? Porque a mãe é mais protetora. Ah, não faça isso, coitadinho, vem aqui, filhinho, machucou, beijinho para sarar. Que é importante também, né? Mas a pessoa acaba não vendo a vida do jeito que é. Ela não leva um tombo, ela não consegue se virar. E o pai faz muito isso. Então, na falta do pai, às vezes essa criança não teve quem mostrasse a vida para ela, né? E como ela não teve isso, às vezes fica dificultosa a vida profissional. Parece que é um lugar que eu não consigo ir. Parece que ninguém me ensinou a andar com essa bicicleta aqui. Parece que nunca ninguém me empurrou para um perigo que eu precisava e que tinha alguém me cuidando. Então, eu me sinto insegura ou inseguro diante dessa situação aqui, né? Então, às vezes, essa força do pai, ela realmente precisa ser trabalhada. Só que quem olha para esse pai nessa falta não é você hoje, porque você viu que a tua mãe deu conta, ela, né, tá tudo certo, mas quem sabe essa criança não deu conta disso ainda, né? Então, não perca aí o próximo capítulo de Constelando a Vida. Ok? A semana que vem, 19h30, a gente vai estar aqui de novo, trabalhando muito essa criança, tá? Então, quem sabe aí você encontre a pontinha do fio, né? A Clara Castanho, a Ana Leide colocou aqui, a mocinha que deu a vida para o filho, né? Deixa eu ver aqui. As situações que eu reconheço que me dá ansiedade como trabalho, isso quando tomo consciência. Ok, isso é o meu dia a dia, né? Então, por exemplo, hoje eu tinha bastante coisa para fazer, e quando eu tenho muita coisa para fazer, eu fico extremamente ansiosa. E eu precisava à noite também estar aqui. Então, o que eu faço? Quando eu tenho muita coisa para fazer, eu olho para tudo e não deixo isso flutuando na minha cabeça. E eu olho para tudo e coloco tudo no seu devido tempo. Por exemplo, se eu vou dar uma aula à noite, a aula é à noite, às 19h30, ela não é às 14 horas. Por quê? O que acontece com a ansiedade? A gente está sempre lá na frente.
Então, é 14 horas, eu já estou pensando aqui o que eu vou dizer na aula da noite, ok? Isso vai me gerar ansiedade, porque eu estou aqui, eu tenho coisa no meu momento presente para fazer e eu não posso estar lá no meu futuro. Então, uma das coisas que você precisa fazer, Glória, é procurar estar mais no presente. O que eu faço para trabalhar bem a ansiedade? Atividade física, tá? Coisas que você tem que prestar atenção e que você tem que estar presente. Então, eu faço yoga 2 vezes por semana e eu faço musculação 4 a 5 vezes por semana. É chato fazer musculação? É. Eu gosto? Não. Mas me deixa no presente, porque eu tenho que esperar aqueles aparelhos, eu tenho que ficar contando até 12, até 15, eu tenho que lembrar qual é a próxima série, e isso me traz para o presente, além do que me deixa super musculosa, né? Isso é bom também, porque daí no final do ano dá para pôr um biquininho e tudo mais, aquela coisa bem boa. Então, assim, nem sempre dá para fazer aquilo que a gente gosta, mas às vezes é o que é necessário. Então, Glória, se mantenha no presente, tá? Foque. Eu estou aqui, eu preciso fazer isso aqui agora, sem se preocupar lá no futuro. O que vai acontecer lá no futuro, você só vai poder dar conta quando você estiver lá, ok? Então, eu estou trazendo não como terapeuta, como mulher, como pessoa. O que eu faço na minha vida? Eu faço atividade física. Atividade física é muito importante, tá? E mais que nós temos aqui? Eu estou adorando isso, quantas perguntas lindas! Quando eu participo da constelação presencial, eu sinto as sensações de forma muito intensa. Quando eu fui o sentimento, eu gritei demais e tive que parar e respirar e apertar algo, deixa eu ver, e apertar uma almofada. A mediunidade tem alguma relação com isso? Então, veja, deixa eu trazer aqui uma informação bem importante, né, Grazi? O que a gente trabalha muito dentro de um campo de constelação familiar é a nossa percepção, né? Então, sim, quem é médium tem uma percepção mais aguçada, certo? Então, é mais fácil esse sentir. A linha é muito tênue entre um movimento mediúnico e um movimento fenomenológico, certo? Então, o médium, ele faz essa pequena confusão. Eu mesma confundi isso muitas vezes. À medida que você vai participando de mais grupos, você vai percebendo que são coisas distintas, certo? A mediunidade de incorporação, quando você vai incorporar, né, uma entidade espiritual, é de uma forma. Quando você está no campo de constelação, às vezes você sente uma percepção maior e você acha que é uma energia. E só que essa energia, o nome dela é informação. O que nós acessamos dentro de um campo de constelação são as informações, não são entidades espirituais. Só que é muito, muito, muito parecido para quem é médium. Por isso essas confusões, por isso que muitas vezes existe muita mística dentro das constelações familiares, né? Esse é um tema que eu abordo muito durante os cursos, onde a gente trabalha muito essa parte da percepção, certo? Então, o fato de ser médium traz uma pequena confusão, na verdade, por conta da percepção ser maior, né? Ser médium todos somos, né? Mas, assim, ter uma mediunidade mais aflorada. Então, por quê? É porque essa pessoa tem uma percepção mais aflorada. E aí vem as confusões. Nesse caso, é muito importante o facilitador saber conduzir muito bem isso. Quando eu percebo que um representante está trazendo muita informação de forma muito intensa, eu normalmente peço para que ele fique só com 50% dessa informação, até para proteger esse representante, né? Porque senão depois fica meio pesado às vezes, né? Então, porque é uma informação que vem no corpo.
Não que você vai sair com alguma coisa da constelação, que também tem essa mística, eu não vou lá, porque você sai com encosto, com não sei o quê. Não tem nada a ver. O que acontece é que a informação vem para o teu corpo e, às vezes, no final, você ainda está com ela. Então, o importante, Grazi, é quando você entrar num campo de constelação, quando você termina como representante, você deixar no campo que é do campo. A gente tem uma mania inconsciente de carregar tudo que não é nosso, né? Então, o que é daquela pessoa, o que estava no campo dela, você trouxe as informações e agora você deixa no campo que está no campo, tá? Isso é bastante importante. Como é aplicada a constelação na solução de conflitos judiciais, conciliação e mediação? Então, veja, a constelação, ela dentro eu trabalho com isso, né? Dentro do direito sistêmico, a gente tem até um curso sobre a prática do direito sistêmico, utilizando aí a prática das constelações familiares. Quando se trabalha dentro do direito, ela é usada como uma orientação para os envolvidos. Alguns juízes, como o Dr. Sami, fazem, inclusive, uma constelação. Né? Por quê? Porque quando as partes concordam em olhar para o que, de fato, está levando aquele processo, isso traz uma consciência e vai melhorar para os dois lados. Né? Numa questão de mediação e de conciliação, quando você entende as leis sistêmicas, as suas perguntas e a tua forma de abordar, tanto como advogado, como quanto juiz na hora de julgar, né, podem te abrir um leque maior de possibilidades, certo? Então, o conhecimento das leis sistêmicas, o conhecimento das dinâmicas ocultas que imperam dentro dos sistemas, trazem mais ferramentas para os envolvidos, tanto os profissionais do direito, quanto as pessoas, né, que estão movendo as ações e as que estão recebendo as ações, possam entender o que de fato está acontecendo ali. Normalmente a gente percebe que partilha de bens, quando tem muita briga entre irmãos, aqui a gente olha muito para o pertencimento. Quando chega na hora da divisão do dinheiro, vem toda a dor dos pais e dos irmãos e de todas as dinâmicas daquela família, né? Alienação parental, a gente vê muito as questões sistêmicas do homem, do pai e da mãe. Aquilo que eles não conseguiram tomar dos seus pais e aquilo que eles estão jogando em cima da criança, né? Levando para a criança algo que eles também não receberam, levando para o parceiro ou para a parceira aquilo que eles não receberam, né? No caso também de muitos processos trabalhistas, a gente vê muito a projeção de pai e mãe. Normalmente, os processos trabalhistas, eles acontecem em maior parte nas empresas familiares. E também aqui é uma questão de pertencimento. Então, o profissional do direito, seja ele advogado, juiz, né? Seja ele também outras pessoas que trabalham, assistentes sociais, psicólogos, quando a gente vê a questão também de violência doméstica, né? Tudo isso, com esse olhar sistêmico, ele amplia mais e ele traz mais soluções do que simplesmente na condição e na consciência do que é certo e é errado, né? Errou, tem que pagar. Sim, existem leis para isso, e isso deve ser seguido. Mas o que tem por trás disso também precisa ser considerado. O direito sistêmico traz essa ampliação desse olhar, um olhar maior, além daquilo que se manifesta. E isso pode trazer boas soluções, né? Um caminho para uma solução maior, tá? Então, esse é o trabalho no direito, um trabalho formiguinha que a gente vem fazendo. O Dr. Sami vai estar aí no mês que vem em Joinville, né? Trazendo também muita informação.
A gente vai estar de novo também com o curso da prática do direito sistêmico, agora na OAB de São José dos Pinhais. Então, é muito trabalho a ser feito aí para trazer mais consciência, né? Para que haja mais paz, mais amor, mais alegria, mais felicidade, mais saúde. Esse é o trabalho, né? Sobre a ausência do pai, em virtude de muitos casos de alienação parental vinda da mãe. Quais as consequências dessa falsa ausência para a criança e o que a constelação familiar fala sobre isso? As consequências são inúmeras, Thaís, né? Inúmeras. Desde a dificuldade nos relacionamentos, a dificuldade para trabalho, para a vida profissional, transtornos psicológicos que podem surgir por conta disso, né? Então, assim, todo esse trabalho da alienação parental sempre vai trazer um peso muito grande para a criança. E, normalmente, quando acontecem questões dessas no relacionamento, a gente nunca olha para a criança. Por quê? Porque a criança não tem problema. Então, a gente não constela a criança. Quem tem problema são os pais, certo? Então, muitas vezes, essa criança vai trazer muitos problemas no colégio, né? Transtornos, situações difíceis. Então, a constelação, ela vai partir mesmo como uma solução quando os pais tomam consciência disso. Por isso, que um advogado ou um juiz que compreenda as leis sistêmicas, que tenha esse olhar sistêmico, ele pode ajudar muito esse pai e essa mãe, sabe? De uma forma efetiva, para que essa criança seja protegida realmente e não sofra as consequências de estar literalmente no meio dos pais, né? Ela fica literalmente no meio da história dos pais e ela vai carregar isso para a vida toda, né? Então, isso é muito sério e precisa ser realmente muito trabalhado, né? Então, a constelação ajuda muito nos casos de alienação parental, mas os pais precisam querer. Então, também a gente traz essa consciência para professores, porque são os professores que muitas vezes percebem isso, né? Pedagogos. Então, também tem a pedagogia sistêmica. Quanto mais professores, quanto mais pedagogos puderem ter esse olhar mais ampliado, eles vão poder orientar mais os pais e até encaminhar esses pais para uma constelação familiar, né? Então, realmente traz muito resultado, porque a partir do momento que os pais percebem que eles não... Normalmente a fala é assim, tudo pelo... Daí o nome da criança, certo? E, na verdade, não é isso que está acontecendo. Na verdade, eles não conseguiram resolver o que é deles, né? As questões deles, com os pais, com os avós e entre eles mesmos. Então, aí a criança sofre toda a dificuldade por conta disso. Tá? Eu terminei a constelação cansada demais, a Grazi está falando, outra vez caí morta com o corpo formigando todo. Então, quando isso acontece, Grazi, tem algum problema, tá? Eu sempre digo para os meus alunos, e eu tenho muito cuidado com as facilitações, assim. Você tem que sair de uma constelação familiar pronto para ir para uma festa, ok? Você sair de uma constelação familiar muito acabado, volte e peça ajuda para o facilitador. Diga para o facilitador, olha, eu não estou me sentindo bem. E aí o facilitador vai fazer as dinâmicas. Às vezes pode acontecer de você, isso às vezes não, na maioria das vezes, sempre, né? Todos os envolvidos numa constelação são beneficiários. Então, um grupo de constelação não é só para quem está constelando, é para todo mundo. Então, o que pode acontecer é que em uma dessas constelações que você saiu assim, você trabalhou algo seu. E aí te tocou profundamente na alma. Quem sabe por isso o cansaço, né? E quem sabe esse formigamento no corpo todo, né? Quem sabe tenha trabalhado aí questões de traumas seus.
Quando essas informações vêm para o corpo, né, o corpo traz muita informação de trauma. Então, por isso que é sempre legal no final da constelação, se você não está se sentindo bem, você falar com o constelador para ele poder te dar algum exercício ou te dar alguma fala para você saber lidar com isso que você tá sentindo. Nunca saia de uma constelação se sentindo mal. O ideal não é que aconteça desse jeito, tá? Mas se acontecer, converse com o facilitador. Qual o conselho você dá para quem deseja ser constelador? Perfil, desafios, facilitadores, campos de aplicação. Veja, gente, quem quer ser constelador precisa entender uma coisa, primeiro, que você tem que primeiro se trabalhar. Ser constelador familiar depois é uma consequência. Primeiro você vai entrar para o curso de constelação para você se trabalhar todas as suas questões. Aí depois, lá no final do curso, aí você vai perceber se não, sim, isso é para mim, né? Eu posso ser um constelador, né? O perfil de um constelador é aquela pessoa que primeiro compreende que ela vai precisar aprender muita coisa, né? O perfil é aquela pessoa que já tem uma consciência de que todos os conflitos estão trazendo soluções e que todas as doenças estão trazendo cura. Esse é o perfil. A pessoa consegue compreender que, opa, não é tão difícil assim, né? O desafio dentro de um curso de constelação é você lidar com você e com todo o teu sistema. Esse é o grande desafio, porque você se trabalha muito, 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 né? Outro desafio é você trabalhar muito a percepção do campo, para conseguir compreender realmente como é que, o que é aquela dinâmica, né? Constelação não é técnica, constelação não tem um passo a passo para você aprender. Você aprende a constelar constelando, né? Então, o curso que normalmente você vai fazer tem que ter muita prática, né? Isso é bastante importante, né? Os campos de aplicação da constelação familiar são inúmeros, né? Eu hoje trabalho em empresa, em constelação familiar, eu trabalho dando aula, eu trabalho com workshops, eu trabalho atendendo pessoas todos os dias, né? Então, é um campo infinito, assim, de possibilidades. Você pode fazer muitas coisas, né, com a constelação familiar. Você pode atrelar o conhecimento da constelação familiar quando você também já é um terapeuta, e aí você pode utilizar as falas sistêmicas, você pode fazer constelações meditativas, você pode aliar, né, todos os conhecimentos, né? Então, o conselho que eu dou para quem quer ser constelador é entrega, né? Total entrega e sem grandes expectativas. O conselho que eu dou é, primeiro, se trabalhe. Gente, a última coisa que eu pensei é que eu fosse ser consteladora. Eu era executiva de empresa, eu trabalhava de terninho e de salto de escarpão todo dia, viajava o Brasil todo. Essa coisa de terapia, para mim, não dava dinheiro, eu achava absurdo, entendeu? Era esse o meu pensamento. E quando eu fui fazer o curso de constelação, eu fui fazer o curso de constelação para mim. Eu não fui fazer o curso de constelação para ser consteladora. Mas a minha vida virou completamente assim. E aí, quando eu vi, eu era terapeuta, eu era treinadora, eu era coach, eu era todas essas coisas. E eu falei, meu Deus do céu. E eu nunca me senti tão feliz na vida, né? Então, assim, esse foi o meu caminho, não é o caminho de todo mundo, né? Mas a constelação familiar, o conhecimento dela é para muitas coisas, é para inúmeras coisas, ok? Pessoal, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Nós temos 10 minutos e eu quero fazer um exercício com vocês. Olha só, eu acho que deu certo aqui. Deixa eu ver. Eu acho que acabou mesmo. Acabaram as perguntas. Então,
que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Deixa eu só ver aqui que eu não estou conseguindo abaixar aqui, mas eu acho que acabou mesmo. Essa foi a última pergunta. Eu espero que eu tenha respondido aí para todos, né? Que vocês queriam saber. E agora eu quero fazer um exercício com vocês, que é um exercício muito rápido, porque a ideia com esses 3 encontros e com outros encontros que virão é trazer ferramentas práticas para vocês no dia a dia. Porque às vezes acontecem coisas que a gente tem um momento de estresse, ou a gente tem uma decisão para tomar, ou a gente quer se colocar assim numa outra condição naquele momento, e isso pode ser uma boa ferramenta, tá? Para que essa ferramenta agora vai servir? Essa ferramenta é aquele momento onde você já tentou de tudo, onde você está querendo dar um novo passo e não está tendo força, onde você está perdendo uma grande oportunidade e você não sabe o que fazer, onde você não está se sentindo merecedor ou merecedora da vida, onde você está totalmente desanimado ou desanimada para uma nova situação, quando você não sabe o que fazer. Literalmente, assim, é isso. Eu não sei o que fazer, sabe? As pessoas, né, mais espiritualizadas, assim, mais espiritualistas dizem, isso aqui eu vou entregar para Jesus, porque eu não consigo resolver. Isso é bom também, tá? Esse soltar, né? Eu entrego para Jesus, que Jesus resolve, porque realmente aqui eu já não posso fazer mais nada. Mas tem uma coisinha que a gente pode fazer aqui. E é isso que eu quero convidar vocês para que vocês façam, tá? Eu vou colocar aqui uma música. Ah, mas não consegui. Tá, não vai dar certo. Mas tudo bem. Outro momento eu coloco uma música. Até é melhor, porque se for para o YouTube, às vezes com música eles cortam, né? Então vamos sem música mesmo. Mas o que eu vou pedir para cada um de vocês fazerem agora? Primeiro, fechar os olhos. Fechar os olhos. Cerrar os olhos. A Glória que está aí, né? Ouvir um pouquinho da língua dela também. Porque quando a gente não está no nosso país, né? Às vezes a gente sente bastante falta. Você vai fechar os olhos, vai fazer uma respiração bem profunda. E você vai agora imaginar. Não é que você vai ver, algumas pessoas vão ver porque tem essa habilidade, mas você vai imaginar agora o seu pai e a sua mãe na sua frente. E bem na frente deles tem um pote, uma cumbuca, o que você imaginar, uma bacia, o que seja, cheia de moedas. Moedas douradas. Dentro desse lugar tem moedas com muito valor, mas tem moedas sem valor algum também. Tem moedas falsas e tem moedas válidas. Eu quero que você olhe para essas moedas. Eu quero que você perceba se você sente vontade de pegar essas moedas do jeito que elas são. Ou se você não tem a menor vontade de tocar nessas moedas. Só perceba. Eu vou pedir para vocês agora olharem bem nos olhos dos pais de vocês, mesmo que vocês não os conheçam. Quem tiver pais biológicos e adotivos, coloque os 2, os 4, na verdade, né? Quem não conhecer os pais, imagina um óvulo e um espermatozoide.
Quem não conheceu o pai, um espermatozoide. Quem não conhece a mãe, um óvulo. Você vai olhar. E agora você vai dizer, em voz alta, ou se você tiver com mais gente por perto, não quiser, você vai falar mentalmente. Queridos pais, não importa como são essas moedas que vocês têm com vocês. Elas podem ter muito ou pouco valor. Elas podem ser feias ou bonitas. Elas são do jeito que são. E agora, querido pai, querida mãe, eu escolho tomar essas moedas do jeito que elas são. Agora eu entendo que essas moedas são a minha própria vida. Todas as alegrias, todas as conquistas, todas as tristezas, todas as dificuldades, todos os objetivos alcançados, todas as metas cumpridas, todos os fracassos. Essas moedas representam tudo isso. E agora, com essa compreensão, eu escolho olhar para a minha vida. E eu tomo com muito amor essas moedas de vocês. Eu sei que foi dificultoso a vocês tê-las. E eu tomo essas moedas com muito amor. Mas ainda assim, eu deixo com vocês o que é de vocês e sigo apenas com o que é meu. Obrigada, Pai, pela vida. Obrigada, Mãe, pela vida. Obrigada por um dia vocês terem se conhecido do jeito que foi, para que eu pudesse estar aqui. E agora você pode fazer uma respiração bem profunda. E você vai, com esse pote de moedas, ficar de costas para o seu pai e para sua mãe. E você vai caminhar para um novo caminho, um caminho que se abre na tua frente, com uma nova compreensão. E quando você se sentir pronto ou pronta, você pode abrir os seus olhos.